E estamos de volta com o Estúdio 360 e como hoje é terça-feira, é dia de a gente falar sobre inovação. Estúdio 360 Inovação com Evandro Millet. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Bom, vamos lá. Hoje nós temos aqui novamente a presença do nosso especialista em inovação, Evandro Millet. Muito boa noite, Evandro. Boa noite, Cacá. E temos aqui, ao nosso lado, temos a honra de receber a Ada Mota, fundadora da Adicus. Eu acho que a Adicus, ela dispensa apresentações, mas a gente estava falando aqui nesse intervalo, a Adicus já está fazendo 30 anos agora, no dia 1º de março. Parabéns pelo empreendimento. Eu vou abrir essa conversa aqui com o Evandro. Evandro. Isso. Ada, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Mas a Adicus 30 anos, né? Como o Cacá disse, a partir de Jucutuquara, como você diz, né? Para o mundo, né? Como é que é essa evolução aí? Como é que vocês estão? Como é que foi esse crescimento? Conta pra gente. 30 anos atualmente é bastante, né? Porque esses empresários jovens, as empresas crescem muito rapidamente. Então, quando falam em 30 anos, eles falam, nossa, como é que você teve essa paciência? Mas eu sou da época das empresas e sou do ramo das empresas de manufatura, né? É uma indústria e que comercializa. Então, nós temos um longo percurso aí. Percurso de erros e acertos. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que eu sou muito grata a todas as consultorias que eu tive. Porque eu sou farmacêutica, formação técnica. Então, eu sempre soube muito bem o que eu queria de produto e do marketing, da marca. Mas eu não tinha nenhuma experiência na parte de gestão e na parte financeira. Consultoria que a senhora fala, consultoria mesmo, dos consultores da contratação de consultores. Exatamente, eu comecei com o Sebrae, que me ajudou muito em tudo, assim, formação de preços, passos iniciais da empresa. Depois eu tive consultores individuais, financeiro, tive o Lastênio Bongestab, que é uma pessoa de finanças. Depois, logo em seguida, eu descobri, e outros também, porque dependendo do assunto, a gente chamava alguém de referência. E eu depois tive conhecimento da Dom Cabral, da Fundação Dom através Cabral. do Vinícius aqui. E nós começamos o PAEX, que nos seguiu durante muito tempo. Fizemos o acordo de acionistas com eles, porque fui alertada, inclusive, nesse programa, de que a gente, né, meus franqueados, depois que a gente começou a distribuir os produtos, eles sempre falavam, e se você morrer? Como é que a gente fica? Você está querendo que a gente aposte a nossa vida no seu negócio e se você morrer? Que cruel. Mas é a verdade. Não, mas é a verdade. O pior é isso. O pior é que é verdade. E aí eu falava, eu falei, preciso rapidamente profissionalizar a empresa. Então, com essa responsabilidade, eu sempre tive pessoas boas no financeiro, né, e na governança. Ok. E sempre tive um back, né, farmacêutico que também me acompanhava em todas as etapas da vida, direcionado por esse questionamento dos meus franqueados, meus distribuidores daquela época. Então, com isso, nós fizemos o acordo de acionistas, também pela Dom Cabral, depois fizemos o registro disso. Estamos agora fazendo o protocolo familiar, que é uma extensão do acordo de acionistas. Então, essa questão de pessoas, né, nos ajudando, de consultores nos ajudando, ela foi muito presente e acredito ter sido fundamental para a nossa empresa. Para a gente ter uma noção e uma dimensão, qual o tamanho da Adicus hoje? Ou seja, quantas lojas, quantas pessoas trabalham diretamente, indiretamente? Dá para a gente ter uma dimensão? Diretamente, 830 funcionários no meu escritório aqui em São Paulo. Indiretamente, mais de 2.700 pessoas. 2.700 pessoas. Falou da rede de franquia, né? De toda a rede de franquia. Isso. E qual foi a outra pergunta que você fez? Não, era só para a gente mesmo ter uma dimensão. A gente produz em torno de 2.700.000 produtos por ano. Meu Deus. É bacana assim, o trabalho, vale a pena.
Agora você vende pelas franquias, agora você vende pela internet também, que todo mundo hoje em dia vende pela internet. Como é que é esse balanço hoje em dia? Como é que você vê? Olha só, a gente tem venda, tem o e-commerce, né? Tem o setor de e-commerce com especialista, fica em São Paulo, inclusive. E nós vendemos também nas franquias, as franquias não vendem não tem um site, né, comercial para venda. Só que nós estamos terminando agora de fazer o balcão infinito. Nós vamos ter a venda pelo nosso site e entrega através do nosso franqueado nas lojas deles. Então isso vai estar pronto agora até o primeiro semestre. E além do CRM, nós estamos implantando várias coisas que integram toda a rede. Estamos integrando realmente os franqueados ao nosso banco de dados para poder agir de forma igual no Brasil inteiro. Ada, eu queria perguntar algo, quero voltar lá. Vocês estão fazendo 30 anos, mas quando você começou a relatar aqui a sua trajetória, você falou assim, bom, eu sabia aquilo que eu queria, né, para o meu produto. E lógico, óbvio, o tamanho inclusive da empresa indica o sucesso da sua escolha. O que você queria para o seu produto? O que era aquilo que você conseguiu acabando traduzir nos produtos que você entrega para os seus clientes? Então, olha só, eu tive a oportunidade, antes de botar a empresa, tive a oportunidade de fazer uma especialização e depois um mestrado em dermofarmácia e cosmetologia na França. Certo. Onde essa ciência nasceu mais ou menos nessa época. Então eu sabia do quase remédio que pode ser um cosmético, sabe? E eu não queria deixar isso morrer, eu queria manter, é cosmético, mas tem que ser eficaz. Ele tem que se propor e realizar tudo que é possível dentro da área cosmética. Não é o medicamento, mas dentro da cosmética, a parte de preservação, de estímulo, a formação de colágeno, né, qualidade, acne, tem vários processos que podem ser inicialmente controlados através dos cosméticos, dermocosméticos. Então eu não queria deixar que isso fosse de forma nenhuma esquecida. Isso não era usual na época, né? A L'Oréal não estava aqui ainda, não existia aqui no Brasil La Roche-Posay, Bioterm, nenhuma dessas marcas. Então foi difícil convencer os fornecedores e envolver todo mundo nesse conceito de dermo, porque era um conceito inovador aqui. Entendi. Que pressupunha eficácia e pressupõe até hoje eficácia. Isso tem preço. E eu nunca quis abrir mão da qualidade em função do preço. Eu falava, eu vou fazer o melhor que eu posso. E infelizmente não vou poder vender para todo mundo. Mas foi uma opção minha de não deixar, não subestimar tudo que eu tinha aprendido em relação à responsabilidade dos produtos que eu iria produzir. Qualidade tem preço, né? Qualidade tem preço. É inevitável. E me diga uma coisa, quer dizer, você está num meio dominado muito por multinacionais ou por grandes empresas nacionais, como a Natura, Boticário, essas empresas assim. Como é que é essa disputa com essas empresonas aí? Como é que do Espírito Santo você disputa isso nacionalmente? Evandro, assim, quando eu comecei, eu não tinha praticamente dinheiro para fazer publicidade, porque naquela época era televisão e era muito caro, né? Revistas nacionais era muito caro. Então, a gente começou trabalhando, quase que um boca a boca. Eu fazia palestras para diversos públicos. Eu tenho ainda, até hoje, o programa Adicos Ensina, que é treinamento para todo o público que usa o nosso produto. Você vai ver nas nossas lojas, as vendedoras, elas são continuamente treinadas online. Temos uma plataforma de treinamento, 8 pessoas. Então, a rede toda é treinada continuamente para que você não ofereça nada que não seja útil para quem está comprando, que não seja realmente assertivo para quem está comprando. Então, nossa história, ela passa muito por isso, sabe? O programa Adicos Ensina, ele é bem importante para nós, em termos de manter o nosso DNA. Ada, o mote do nosso programa é inovação, né? Como é que você lida com isso? Quer dizer, área de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, inovação e gestão, você falou muito de utilização de consultores. Como é que é essa sua cabeça e como é que você mobiliza a empresa para essa inovação? Então, Evandro, eu sou pesquisadora, na verdade, né? Porque quem mexe com produto, você está sempre querendo o próximo, qual o próximo desafio, na verdade, isso se estende pela vida. Qual é o próximo desafio?
e isso se estende realmente. A gente está agora com vários projetos, por exemplo, a gente tem esse programa de formação, né, do Greenbelt. Vem uma pessoa da AGV aqui para Vitória, dá um curso para uma parte da nossa equipe. Isso faz com que tem uma equipe jovem da empresa que resolve, né, faz projetos, resolve os projetos e às vezes constrói vários robozinhos, sabe, que agilizam as tarefas de uma forma inteligente. Eu sou super, assim, orgulhosa dessa meninada, porque são meninos jovens, mas que estão voando, sabe, 1000 coisas acontecendo. A gente tem outra equipe cuidando do projeto ESG, Sim. E várias iniciativas estão sendo catalogadas, porque, na verdade, várias delas a gente já fazia, mas você não escreve, você não mostra. Então, em todos os setores, né, governança, a gente está se organizando cada vez mais para que sejamos auditados o ano que vem, se Deus quiser, por uma auditoria externa. Estamos cobrindo as posições necessárias para dar maior segurança. A parte de gestão mesmo, nós trabalhamos com SAP, que é um sistema, né, conhecido e que traz bastante peso assim, para a indústria, em termos de confiabilidade. O que mais? A gente está fazendo a prateleira infinita, né, como diz. O que é uma prateleira infinita? Você citou no primeiro bloco, não ficou muito claro para nós. Então, o que é uma prateleira infinita? Quando a gente você tem o domínio sobre todos os produtos que estão no Brasil inteiro, em cada loja. Sim. Então, nós estamos ligando isso ao nosso site do e-commerce. Então, por exemplo, o site vai enxergar o estoque de uma pessoa da minha loja em Manaus. Entendi. Se alguém comprar no nosso site, não importa onde ela esteja, eu posso mandar entregar ou através da loja de Manaus, ou eu posso, se ela estiver no Rio de Janeiro em viagem, eu posso enviar uma pessoa para entregar para ela, fazer um delivery de alguma loja minha no Rio de Janeiro, ou ela pode falar, não, eu prefiro que o próprio site me envie por Sedex. A gente também faz. Então é isso, é enxergar toda a cadeia e enxergar todas as possibilidades de interação com o nosso cliente em qualquer lugar do Brasil. Você estava falando a respeito desses projetos todos, mas a Adicus tem 30 anos e até pela sua formação e pela formação da empresa, é uma empresa de natureza, digamos, um pouco tradicional, né? Bem tradicional. Pois é, como é que é você lidar com inovação numa empresa tradicional? Como é que se dá essa junção de ideias? É difícil? Olha, eu fiz um curso de inovação pela Adão Cabral e teve uma pessoa da Deloitte que foi maravilhosa, assim, a parte dela da programação foi maravilhosa, sabe? Porque olha como é que ela simplifica quando você pensa em inovação. Você tem a inovação core, que é a inovação de todo dia, fazer aquilo mais bem feito, ver uma forma mais inteligente, mais rápida de fazer, e que a maioria das empresas pode fazer sem nenhum custo adicional. É só você dar chance para que as pessoas pensem. Tem a inovação adjacente, que é uma segunda camada, que é a que a maioria das empresas faz, que é você pensar em coisas próximas do que você já faz. Então, como eu faço dermocosméticos, que tipo de linhas eu posso trazer para trabalhar, para agilizar, para potencializar o meu trabalho com os mesmos clientes, ou pego uma fatia de cliente que também vai ser útil para ele. Essa é a inovação adjacente. E tem a inovação disruptiva, que é aquela que está fora de qualquer, né, pensar fora do quadrado, está fora de qualquer coisa, mas que é cara e que é difícil. Porque como é que você mantém uma equipe dessas que não, no seu resultado do dia a dia? Então, nós não temos esse objetivo, né? A gente tem até contatos fora do Brasil que pensam nisso para a gente, mas de uma forma que a gente não tenha que montar um laboratório. A gente não tem tamanho ainda para ter isso dentro de casa. A gente prefere ter isso em contatos que a gente tem. Então, nós trabalhamos diretamente essa parte de inovação core e adjacente.
Agora, você pode ter uma inovação junto com universidades, junto com pessoas de fora aqui, porque você vai ter um problema. Como você disse, vem muito da França, da origem, muita coisa. Mas quando você vê o clima brasileiro, você tem que adaptar as coisas para o clima, né? No P&D isso acontece o tempo inteiro. Mas no P&D, assim, acho que é porque eu já faço parte, né, produto e desenvolvimento, a gente já acha natural isso, porque cada dia é uma nova forma, cada dia surge uma matéria-prima diferente, aí você tem que testar para ver se realmente ela funciona. Você pede todos os testes que foram feitos, né? A gente não testa, nunca testou em animais, mas as empresas têm todos os testes necessários, até porque agora existem laboratórios de células da pele, então você não testa mais em pessoas, você testa em pele artificial. Até peles, fora do Brasil, tem até peles com problemas, né? Pele com psoríase, e você testa sem precisar testar em pessoas. Então, isso está super desenvolvido. E eu me empolgo, sabe, assim... Dá para ver, dá para notar. Eu gosto dessa parte, né, do que tem de novo, o que tem... Vamos embora, sair da rotina, o que tem de novo aí? E a gente vai incorporando isso, porque é a graça. Para todo mundo, isso é a graça, né? O que eu posso fazer de diferente, melhor? Ada, logo no início da nossa conversa, você citou o seguinte: olha, foram 30 anos de muito aprendizado, mas também de alguns erros. Qual é aquele erro que você fala assim, bom, ali, isso aqui foi uma lição que outras pessoas deveriam tomar conhecimento para que não cometesse esse erro nos seus negócios? A gente faz vários erros. Sim. Na história é você levantar, né? Cai e levanta. Mas eu vou falar de um erro que eu acho que a gente pode evitar. Nós fizemos a gente foi fazer uma implantação de um sistema e escolhemos um sistema da Microsoft. Tem realmente que fazer, quando era um sistema americano que não tinha essa parte financeira, né, característica do Brasil. Essa era a customização, mas só que eu tinha um diretor na época que não tinha, eu não entendia nada, eu não entendia o que era um sistema de gestão. Eu achei que o sistema fosse uma coisa que você compra uma ferramenta, e na verdade não, o sistema ele traz a forma de gerir o negócio. Então essa pessoa ela, contratou a KPMG, que veio mapear os meus processos, e o sistema foi todo customizado, como se eu fosse a única empresa do mundo com processos tão importantes que não pudessem ser de jeito nenhum adaptados a nenhum sistema do mundo, né? Esse é um grande erro. Porque na primeira atualização, a customização tinha sido tão grande que o preço da atualização equivaleria ao preço de um outro sistema. Caramba, foi assim, e foi cara a implantação, porque você imagina trazer um grupo de pessoas da KPMG, ficaram dentro de um hotel, ficavam na empresa, mantinha essas pessoas aqui para customizar em processos que são processos de mercado, né? Eu produzo, eu compro, eu tenho financeiro, eu tenho a parte logística, são processos de mercado. As fórmulas são individuais, mas os processos de governança, eles são de mercado. Então, essa foi uma grande experiência, né? Aí depois o meu filho, o Vitor, já estava na empresa e nós fizemos tem uma pessoa chamada Carmanho, não sei se uma pessoa aqui de Vitória, ele nos ajudou a fazer a escolha do sistema e nós implantamos então o SAP e temos o maior cuidado, né? Mesmo na implantação do SAP, a gente percebe assim, poucas pessoas conhecem o sistema que estão implantando. E aí, todo mundo adora fazer uma gambiarra. A maioria dos, assim, na hora a maioria dos implantadores, como não conhecem profundamente o sistema, adoram fazer atalhos e gambiarras num sistema que já é reconhecido. Aí você tem que tomar o maior cuidado para não cair nessa armadilha, porque ela te traz problemas em curto prazo. Tá, ok. Muito obrigado, Ada. Muito obrigado, Evandro Millet. Aprendemos muito aqui hoje nessa conversa com a Ada Mota, da Adicus, e a gente está agradecendo a presença dela aqui e convidando você para nos acompanhar na próxima semana com o nosso Estúdio 360 Inovação. Muito boa noite, obrigado pela sua audiência e amanhã eu volto aqui com Andressa Mício. Tchau, gente.
Estúdio 360 Inovação com Evandro Millet. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.